the American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. A one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomenon. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. It's rotating. There's a whole fleet of them. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis. But that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? Os OVNIs são fenômenos aéreos estranhos que deixam todos perplexos. A maioria das pessoas hoje acredita que estamos vivendo uma fase inicial do que finalmente virá a ser um contato com formas de vidas avançadas, vindas do espaço exterior. A existência de outras formas de vidas com tecnologia superior certamente fascina a humanidade. E a hipótese de vida extraterrena ainda é permeada por muitos mistérios. Porém eu e um grupo de pessoas altamente capacitadas que cada vez cresce mais mundo afora, acredita ter a resposta do que é a verdadeira natureza desses fenômenos. E eu vou te mostrar o porquê. Vem comigo. Desde as antigas tábuas sumerianas que falam dos Anunnakis, uma raça extraterrestre avançada que supostamente veio do planeta Nibiru em busca de ouro para salvar seu planeta e criou a raça humana para realizar o trabalho de mineração, até os relatos modernos como o incidente de Roswell em 1947, o tema alienígena tem permeado o imaginário, a cultura e o entretenimento. Hoje em dia, o que quer que as pessoas tenham concluído a respeito dos OVNIs, a vasta maioria da humanidade certamente já ouviu falar deles. Mas o que muitos não sabem ou não ouviram é que eles são perigosos. Diversos registros e pesquisas sérias a respeito deles contêm relatos de danos físicos, psíquicos e espirituais resultantes dos contatos com esses seres. O perito em OVNIs, Dr. Jacques Vallée, astrofísico francês e um dos mais famosos pesquisadores de vida extraterrestre do mundo, declarou, abre aspas, a experiência de um encontro pessoal com o OVNI é uma provação física e mental medonha. O trauma tem efeitos que vão muito além do que a testemunha recorda conscientemente. Novos tipos de comportamento são condicionados, novos tipos de crenças são promovidos.
As consequências sociais, políticas e religiosas das experiências são enormes, se forem consideradas, não nos dias ou semanas que se seguirem ao encontro, mas no período de uma geração. Diante dos inúmeros registros de sequestros ou abduções, execução de rituais e manipulação mental, o propósito não parece ser um contato direto, pelo menos não do jeito que nós imaginamos, um contato amigável, vindo de uma civilização avançada, oriunda do espaço. Pelo contrário, seu objetivo parece ser manipulação psicológica e social. A teoria mais popular e aceita é de que os OVNIs são seres de inteligência superior vindos do espaço sideral, de outros mundos, outros planetas. O que é de conhecimento de relativamente pouquíssimas pessoas é que essa teoria nunca foi digna de crédito. Pelo menos não no que depende das evidências registradas até a atualidade. Por exemplo, considere por um momento a declaração de Gordon Craig, editor do periódico britânico Flying Saucer Review. Flying Saucer Review é amplamente reconhecida como a mais importante publicação sobre OVNIs do planeta. Fundada em 1955, mantém um grupo de mais de 50 peritos e especialistas no mundo inteiro. O editor Gordon Craig disse o seguinte em uma declaração oficial, abre aspas, não parece haver até agora evidências de que qualquer dessas naves ou seres sejam originários do espaço exterior. Fecha aspas. Vinda de um periódico de tanta envergadura, essa não pode ser considerada uma declaração qualquer, certo? Radares e satélites jamais registraram qualquer entrada de OVNIs na nossa atmosfera. A forma que se dão as aparições e desaparecimentos, a total falta de evidência de que grandes naves alienígenas estão entrando em nossa atmosfera vindas do espaço exterior, os atos estranhos desses seres e o alinhamento com o ocultismo se ajustam muito mais aos demônios da antiguidade do que com seres de tecnologia superior vindos do espaço sideral. E antes de você descartar essa hipótese, permita-me apresentar algumas evidências. Apresento a seguir uma breve lista de pesquisadores altamente gabaritados que concluíram que, na verdade, os alienígenas são fenômeno de natureza oculta ou demoníaca. Relatório de Lynn Kettle. A imagem que você está vendo na tela é a capa de um documento expedido pela Biblioteca do Congresso para o Departamento de Pesquisas Científicas da Força Aérea Norte-Americana. A obra chama-se UFOs and Related Subjects, An Annotated Bibliography. Em português, OVNIs e Assuntos Correlatos, uma bibliografia anotada. A chefe da equipe de bibliógrafos foi Lynn Kettle, e a pesquisa literária feita por ela para ler milhares de livros, artigos, publicações e relatos de incidentes a fim de preparar um volume de mais de 400 páginas. Confere comigo aqui o que ela escreveu no prefácio desta obra. Abre aspas. Grande parte da literatura sobre OVNIs está ligada de perto com o misticismo e a metafísica. Essa literatura trata de assuntos tais como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis, e também de fenômenos como manifestações e possessões de poltergeists, fantasmas. Muitos dos relatórios sobre os OVNIs que estão sendo agora publicados na imprensa popular narram incidentes surpreendentemente similares a possessão demoníaca e fenômenos psíquicos. Fecha aspas. Dr. Pierre Guérin. O Dr. Guérin é um eminente cientista associado do Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica. Depois de examinar e desacreditar todas as possibilidades razoáveis da hipótese extraterrena, ele concluiu que, abre aspas, o comportamento dos OVNIs se parece mais com magia do que com a física como a conhecemos. Fecha aspas. E ele prossegue dizendo que, abre aspas, os ufonautas modernos e os demônios da antiguidade são provavelmente idênticos. Fecha aspas.
Há outros nomes igualmente importantes, como o já mencionado Jacques Vallée, Ivar Mackay, Kenneth Ring, entre outros, mas esse espaço não permitiria mencionar todos. Mas um último depoimento que considero bastante relevante para o nosso caso é o do escritor Whitley Strieber e seus impressionantes relatos de seus encontros pessoais com essas criaturas. Strieber, que tem histórico forte no ocultismo, como prática do Zen, cartas de tarô, estados alterados de consciência e esoterismo, teve parte de sua experiência de abdução e contatos com alienígenas contadas no filme Communion, de 1989. No filme, Strieber é interpretado por Christopher Walken, que por coincidência ou não, é apontado pelo ator Mel Gibson como um dos maiores bruxos de Hollywood. No livro de mesmo nome, ele relata algumas situações que enfrentou ao interagir com tais criaturas. Abre aspas. Não conseguia perder o medo. Eu tinha certeza que nenhum ser humano sabe coisa alguma sobre esses seres. Fiquei pensando que talvez estivessem nas garras de demônios, imaginando se estavam me fazendo sofrer para seus próprios fins ou simplesmente para o prazer deles. Fecha aspas. A seguir, ele prossegue. Abre aspas. Tive uma terrível sensação de ameaça. Então ele prossegue. Abre aspas. Tive uma terrível sensação de ameaça. Era como um inferno na terra estar ali com eles. Todavia, não podia mover-me. Não podia gritar. Não podia fugir. Fiquei imóvel como um morto, sofrendo agonias íntimas. O que quer que estivesse ali parecia tão monstruosamente hediondo, sujo, negro e sinistro. É claro que eram demônios. Tinham de ser. Estavam aqui e não conseguia me livrar deles. Fecha aspas. E agora, o mais intrigante. Faça a conexão e junte as peças. E se eu te dissesse que há inúmeros registros de que essas entidades temem o nome de Jesus? Infelizmente, o que eu vou te mostrar agora não passa na TV tradicional, mas há inúmeros casos, centenas e centenas de casos documentados de pessoas que escaparam de paralisias, sequestros e abduções alienígenas clamando pelo nome de Jesus. O pesquisador Gary Gates teve acesso a registros da MUFON. MUFON é a maior e mais antiga organização de pesquisa científica a respeito de avistamento de OVNIs do planeta. Veja o que ele diz nesse trecho de um podcast. Um dos caras, meus colegas, meus colaboradores que trabalham nisso, na época que ele descobriu, ele não era cristão. E então ele me disse, tá bem, o que é que tem em Jesus que esses alienígenas não gostam? E ele ligou para seus colegas da MUFON e disse, olha, acho que encontramos algo. Temos esses relatos de pessoas que no momento das abduções elas fizeram uma oração, cantaram um salmo, um hino, algo cristão e espiritual. E as abduções pararam. Então, o que é que tem em Jesus que eles não gostam? E ele descobriu que seus colegas da MUFON já sabiam disso. Uau! E a resposta deles foi, tá bem, os alienígenas não gostam de Jesus. Grande coisa. Então isso vem de pessoas não cristãs da MUFON? O que é a MUFON? MUFON é a Mutual UFO Network. É o maior grupo de investigação de OVNIs do mundo e eles têm milhares de colaboradores ao redor do mundo investigando OVNIs. É uma organização não cristã? Sim. E eles sabem que alienígenas respondem ao nome de Jesus? Mas como não possuem uma cosmovisão cristã, isso é ignorado. É por isso que ele disse, acho que temos uma resposta. As evidências se encaixam no que estamos vendo. E nos testemunhos de pessoas clamando pelo nome de Cristo. Exatamente como um deles disse. E como eu disse antes, se ele é supostamente uma figura religiosa mítica, por que esses alienígenas temem seu nome? Joy Jordan foi diretor-presidente da MUFON por mais de 20 anos e veio a público fazer a seguinte revelação. Cada um deles disse, sim, senhor, já nos deparamos com casos assim em que conseguiram parar usando oração ou o nome de Jesus. Eu disse, com licença, por que nunca vimos isso documentado? Vocês estão nos dizendo o contrário, que não pode ser feito, que não pode ser parado. A primeira resposta que eles geralmente nos davam era, nós não sabíamos o que pensar sobre isso. Eu teria ficado bem com isso.
A segunda resposta foi o que me deixou intrigado e meio irritado. Eles, porque foi essa que eu realmente quero que vocês ouçam. Eles disseram, nós não podíamos ir lá porque isso poderia afetar nossa credibilidade no meio. Estou ouvindo um encobrimento? Ao longo dos últimos 10 anos, já trabalhei com mais de 400 casos de pessoas que conseguiram interromper a experiência de abdução em nome e autoridade de Jesus Cristo. Isto é uma evidência documentada. E vamos encerrar com a declaração do astronauta da NASA, Charlie Duke, que participou da operação da Apollo 16 e foi um dos 16 homens a caminhar na Lua. Em uma entrevista dada em um podcast, em 2023, ele declarou que os aliens, na verdade, são demônios. Vamos ver um trecho dessa declaração. Então você acredita que eles estão em OVNIs, vida alienígena? Não, eu não acredito em vida alienígena. Eu acredito que eles são demoníacos e que são seres demoníacos que aparecem, se manifestam e parecem ser reais, e eles são reais. Satanás, a Bíblia diz que Satanás pode aparecer como um anjo de luz. Então? Eles podem aparecer e nada humano consegue fazer uma curva de 90 graus a 3.000 milhas por hora e sobreviver. E então eles têm isso, e eu acho que o propósito é afastar você do verdadeiro Deus e dizer, olhe para nós. E é aqui que você deveria estar, porque nós somos sobre-humanos e conseguimos fazer isso. Então essa é a minha opinião. As pessoas geralmente riem de mim, mas eu não vou me importar. Eu não ligo. Mas afinal de contas, por que os demônios desejariam personificar seres alienígenas de outros mundos? A resposta para esse ardil é engano. A humanidade sempre teve fascínio pelos céus, ainda mais com o recente advento da era espacial. Milhares de indivíduos estão desejosos de entrar em contato com uma civilização vastamente superior, vinda do espaço, na esperança de que ela possa resolver os problemas do mundo, encerrar as guerras, a pobreza, doenças e demais mazelas deste mundo. Assim, não é surpresa que os demônios, cujo principal objetivo é o engano espiritual, ou seja, afastar as pessoas de Deus, se aproveitem dessa esperança e busquem pervertê-la. Considere o seguinte: uma das principais influências culturais dos OVNIs é destruir a fé na Bíblia. Defendem o mito da evolução naturalista e a ideia de que o homem pode se aperfeiçoar a si mesmo, separado de Deus. Para muitos, a crença nos OVNIs substituiu a fé pessoal em Deus, uma vez que as entidades OVNIs os encorajam a olhar para eles como fonte de sua salvação individual e coletiva. Os encontros com OVNIs também promovem o ocultismo e expandem o seu território sob um disfarce novo e inesperado. Para outros, ainda o fenômeno OVNI destrói a autoridade da Bíblia, relegando-a a um nível de literatura meramente terrena e indigna de crédito. Além de depreciar o valor da humanidade, o homem não é mais a coroa da criação de Deus e por quem Cristo morreu. Em vez disso, é uma espécie inferior entre provavelmente supostas bilhões de espécies mais avançadas no universo. Várias passagens das Escrituras podem nos dizer alguma coisa a respeito do fenômeno OVNI. Por exemplo, a Bíblia ensina que, nos últimos tempos, Satanás virá sobre o mundo com grande poder e prodígios da mentira. Jesus, em Lucas capítulo 21, falando sobre o início das dores, diz que haverá grandes sinais nos céus. E notem isso aqui, vejam se não é no mínimo interessante. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo se refere a Satanás como o príncipe da potestade do ar. E no texto grego original, a palavra potestade é exousia, que significa todo o exército de espíritos malignos. E o termo ar, do grego aer, significa o ar físico, no sentido normal, essa atmosfera em que nós respiramos.
E se o ar é a região dos poderes demoníacos, podemos facilmente fazer a conexão com os fenômenos OVNIs. E grava bem uma coisa que eu estou te dizendo. Dentro de alguns poucos anos, se não menos, haverá revelações desses supostos tripulantes de outros planetas para supostamente ajudar a resolver os problemas da humanidade. Bem, que o Senhor nos dê discernimento para não sermos enredados pelas artimanhas e artifícios malignos do grande inimigo de nossas almas. Ok? Vou ficando por aqui hoje. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, onde você estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.